mas você pode ser feliz. Olha lá, você pode. Vai depender da sua escolha. A vida é feita de escolhas. Como você está escolhendo vivenciar as suas dificuldades, a sua realidade, como é que você vive? Presta bem atenção nisso. Presta bem atenção, que aí você pode recuperar seu espaço vital. Eu quero, nesse início de bloco, agradecer a Cícera Silvana Correia da Assunção, de Mauriti, lá do Ceará. Ela tornou-se sócia. Muito obrigado, minha querida. Seja bem-vinda em nosso meio como uma sócia evangelizadora, aquela que anuncia a Boa Nova. A Boa Nova sempre traz uma alegria. Precisa entender que ela não pode gerar ilusão, nem mentira, mas a verdade em nossos corações. E a verdade deve ser enfrentada com muita dinâmica e com muito empenho. Também a você, Quitéria Gomes de Souza, de Ibimirim, lá do Pernambuco, também tornou-se sócia. Seja bem-vinda, que Deus ajude você e as suas intenções. As intenções de vocês serão colocadas aqui aos pés da imagem de Maria. Também as intenções do Francisco Pedro Sobrinho, de José da Penha, Rio Grande do Norte, Aldenir Andrade, de Lucena Santos de Paulista, lá no Pernambuco, Andréia Aparecida Ferreira, de São Geraldo, Minas Gerais, Nádia Moraes Oliveira, de Eloy Mendes, Minas Gerais, Elza Ferreira da Silva, São Paulo, capital, Maria Lúcia Valota, de Paranavaí, Paraná, Marilândia, Carneiro dos Santos, de Mauá, São Paulo, Ivoni Maria Evaldo, de Venâncio Aires, Rio Grande do Sul, Leonice Aparecida Tomiato Talau, de Hortolândia, São Paulo, Jaqueline das Graças Cunha da Silva, de Cataguases, Minas Gerais, desculpa aí o nome, Luzia de Oliveira, de Ubá, Minas Gerais. Nós queremos continuar com o nosso tema sobre estresse emocional, mas só para relembrar um pouquinho, olha, você que tornou-se sócio nesse mês, logo no comecinho do mês, dia 7 de outubro, nós faremos um sorteio desse kit que está aí. Ó, você que tornou-se sócio, todos os sócios novos do mês de setembro, vamos sortear e receberá na sua casa esse kit. Aqueles que já são sócios receberá também um outro kit, esse kit mesmo, mas são dois kits. Esse kit é para você que já é sócio, o sorteio, vai ter um sorteio, lógico. Então você vai participar do sorteio, você que já é sócio e contribuiu no mês de setembro. Mesmo que você esteja, que você não contribuiu os outros meses, mas reativou agora novamente a sua contribuição, participará também desse sorteio. Vamos continuar a nossa conversa, que é o nosso último bloco. Eu peço até desculpa, porque o tempo passa muito rápido e é um tema tão importante e que nós vivenciamos, né, doutora Cida, com tanto empenho, e eu sei da capacidade que vocês têm. A gente quer abusar dessa coisa boa que é muito difícil a gente ter. Então, mas nós falávamos da questão dos vínculos. Os vínculos, muitas vezes, eles podem causar situações estressantes e que podem deixar as pessoas doentes. Às vezes a pessoa, tem muita gente que às vezes, doutor Terzi, que pensa assim, puxa vida, mas eu fiz um casamento e esse casamento está me fazendo mal, e às vezes pensa de maneira errada. Mas aquilo que Deus uniu, o homem não separa, e a gente não está separando, porque Deus nunca vai unir uma mentira, né? Pessoas que às vezes vivem uma situação e que deveriam buscar uma solução, não é verdade? Depende como é investido, como é catequizado, como é investido, né? Se nós, Gostei da catexia agora. O investimento, porque, né? Se essas pessoas investem o vínculo com coisas boas, um se interessa em relação ao outro, compartilham os problemas, compartilham as felicidades, um reconhece as limitações do outro, investem nas tarefas que eles têm, nas obrigações que eles têm. Dessa forma, o vínculo cresce. Agora, se cada um pensa de si próprio, e não tem este compartilhamento, esse sentimento da pertinência, sentir que ele pertence neste vínculo, óbvio que os vínculos se empobrecem, não tem como crescer. Contrário, criam muitos problemas, muitos conflitos, até pode produzir doenças, não?
Então, o vínculo é um investimento, eu acho. É um investimento positivo. Tem que se inspirar no amor, tem que se inspirar no eros, como você falou, e não na morte, não nas coisas mas destrutivas. às vezes não são todas as pessoas que conseguem estabelecer vínculos, né, doutor Tese? Tem pessoas que às vezes elas podem adesivar, no mínimo, né? Então, mas não mantém vínculos, não mantém essa momento, troca que você falava agora. Quando uma pessoa ama a outra, ela compreende, ela não é inconveniente, ela não é inoportuna, ela não tem ciúme, não tem inveja, que essas coisas que acabam estressando muitas vezes o relacionamento. Então, porque é um vínculo patológico, né? Quer dizer, não é um vínculo verdadeiro, não consegue vincular verdadeiramente. Né? eu penso, eu considero muito também nessas situações o fator intrapsíquico. Depende como a nossa estrutura psíquica é representada de coisas boas, de modelos familiares bons, de cultura, outras representações psíquicas de objetos construtivos, de objetos amáveis, de objetos prazerosos. Se a nossa vida é constituída dessas experiências, dessas representações psíquicas boas, nós vamos transferir, reeditar, seria esses modelos, essas experiências, essas representações prazerosas nos nossos vínculos. Isso. Como é que a gente poderia cultivar essas coisas boas? Pensando, a gente falou do estresse emocional, falamos do agudo, que é uma coisa boa, acho ótimo, que é uma defesa de uma certa forma, a gente se prepara para enfrentar uma realidade, e o crônico, que já virou patológico. Mas a gente falou, a gente pensou, como o nosso tempo vai se esgotando, eu gostaria, como que a gente poderia fazer o tratamento do estresse? Então, eu penso que... A nível psicológico, o que seria interessante? Nós temos que usar 3 perguntas para nós mesmos. Quem sou eu? Da onde você viestes? A história, temos que ter consciência, tomar consciência da nossa história, do nosso passado. Segunda pergunta, o que estou fazendo neste momento? Dos nossos atos, dos nossos projetos, das nossas tarefas. E onde eu quero ir? Onde eu quero chegar? Temos que dar resposta sempre nessas 3 perguntas. Então vamos pensar, quem eu sou? Quem eu sou? O que eu estou fazendo, Isso. a vida que eu tenho, onde eu quero e aonde eu quero chegar. Então, bom, interessante. O que quer dizer? Essas 3 perguntas, quando estou dando respostas, uso estes recursos preciosos que nós temos, o pensamento, a lógica, o raciocínio, porque se não vou dar resposta, eu vou atuar mais pela emoção, pelo desejo. Atuar pela emoção. Então, olha que coisa, naquele momento, coisa terrível, né? A pessoa acaba não sendo nós racional. criamos problemas, criamos situações estressantes, principalmente hoje nós vivemos numa época que temos crises sociais, temos crises financeiras, temos crises de desemprego, temos crises do meio ambiente. Aqui vai dificultar ainda mais a vida da gente. E seria interessante também, doutor Teses, que além dessas perguntas, que nós tivéssemos um trabalho psicoterápico. Situações um processo de autoconhecimento, de trabalhar as dores. Quando o indivíduo não tem condições de se autoconhecer, conhecer ou responder nessas perguntas, nessas situações, acho que seria bom ele consultar, fazer uma terapia, procurar um apoio. Isso ajuda da gente. Porque esse é o trabalho, né? A gente pensar... O que me fascina em Freud é pensar no sofrimento psíquico do sujeito e aliviar esse sofrimento psíquico, que muitas vezes é fruto do pensamento disfuncional, né? De uma situação, a maneira errada com que eu olho a realidade. E fisicamente, doutora Maria Aparecida, é Maria Aparecida mesmo o seu nome ou só Cida? Maria Aparecida. Ou só Maria? Maria Aparecida. Maria Aparecida mesmo. Então tá bem, porque aqui na minha ficha está marcado Maria e já vem o sobrenome. Por isso que eu queria pensar. Mas, doutora Cida, como a gente costuma chamar, o que a gente podia fazer para melhorar o estresse que a gente está sentindo,
que do psiquismo vem para o soma, vem para o corpo. O que a gente poderia fazer? Então, é muito importante, além do tratamento, atuar no tratamento, na prevenção dessas consequências dessa doença, reconhecer precocemente esse estímulo estressante e resolver, mas hoje a medicina caminha para atuar antes do problema, na questão da prevenção. Isso é importante. De desencadear isso na prevenção. Então, hoje as empresas, por exemplo, eles têm programas de estudar, de ver se os indivíduos estão numa situação que tem algum tipo de estresse. Até estímulos, até o som, o barulho, existem outros estímulos estressantes também. Então, eles estão tentando higienizar o trabalho para que aquele indivíduo não seja submetido àquela situação estressante. Realocar indivíduos que estão mal adaptados àquela situação. Porque, na realidade, o estresse é como uma resposta não adaptada à situação. Então, a prevenção hoje é mais importante. Você reconhecer o estímulo, tentar resolver aquele problema para não ter essas consequências danosas. Que maravilha. Olha, o trabalho profilático é tudo, né? Quer dizer, a gente não ficar doente. Porque as pessoas às vezes procuram o médico já quando estão doentes, né? E seria interessante que a gente nos preservássemos, porque a doença, eu poderia dizer, é uma resistência do ego. É uma resistência. Porque como a resistência do id é a compulsão à repetição, né? A resistência do superego é fazer culpa o tempo todo. Tem gente cheia de culpa. E do ego fazer doença, de repente, não somos para ficar doentes, né? E as pessoas ficam em demasia doentes, né? Então, de repente, as dicas são importantes. Tem duas falas aqui que eu gostaria de partilhar, dizendo assim: bom dia, Padre Paulo e convidados, muito propício o tema de hoje, diante da sociedade líquida em que vivemos, e que nada é feito para durar, inclusive os vínculos, que muitas vezes são estabelecidos de forma doentia e com isso geram um estresse emocional. Contudo, com a psicoterapia poderia contribuir para que certas situações estressantes possam ser elaboradas e ressignificadas? Com certeza, né? Aquilo que nós já falávamos, ressignificar. Compreender naquele momento essa situação estressante. A psicoterapia, um meio seria para a pessoa poder se compreender. Olhar para si mesmo, porque buscar hoje, essa sabedoria que está dentro do homem. Hoje, nós mais fácil colocar seria os problemas fora no outro do que pensar as nossas dificuldades. Tá certo. Tem um outro aqui também que ela diz: bom dia, Padre Paulo e convidados, que interessante o assunto sobre o estresse. Temos necessidade de uma pressão para lidarmos com as situações cotidianas da vida, acaba sendo necessário este impulso para que possamos resolver alguns conflitos. O problema é quando ele se torna disfuncional, crônico, como a gente está falando. Isso prejudica muito a vida familiar e pessoal. A pessoa se torna uma bomba relógio. Com essa pressão, com mudanças e responsabilidades, quando essa bomba estoura, acontece a doença. O corpo fala daquilo que o coração está cheio e não consegue desafogar, então aparecem problemas de relacionamento com o próximo e até com ele mesmo, e com intenso estado de alerta através das somatizações. Obrigado da participação, isso é muito bom. Muito bonito, né? Nós estamos terminando, temos 17 segundos, eu quero agradecer com todo carinho o fato de deixarem o convívio dos familiares, de deixarem o dia do descanso, hoje é feriado, hoje é dia da nossa independência, e a gente quer buscar essa independência. Mas obrigado, viu, doutora Maria Aparecida Cida. Obrigado pelo seu carinho, e doutor Muito Tércio obrigado, também. Muito viu, obrigado Padre mesmo. Paulo. E eu vou deixar aberta a porta aqui, que nós vamos conversar outras vezes em assuntos pertinentes, porque nós queremos informar o nosso povo. Então será um prazer participar, e eu agradeço a oportunidade de falar desse tema tão atual e tão frequente. Tão pertinente, né? Obrigado. Eu agradeço, viu, Padre? Nós vamos fazer um pequeno intervalo, voltamos logo em seguida com a nossa cantora, que hoje cantará e estará orando com a gente. Até mais.